Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutrilife, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões. Que nós passamos 1/3 da nossa vida sobre um colchão, todo mundo já sabe. Agora, dormir bem, ter qualidade de vida, nem todo mundo consegue, né, gente? Mas a Hi-Flex tem uma tecnologia que promete cuidar da sua saúde enquanto você está dormindo. Agora, Reinaldo, isso realmente funciona? Os colchões Hi-Flex cuidam da sua saúde enquanto você está dormindo. Para você que dorme cansado e acorda cansado, tem insônias, ansiedades, dores musculares, problema de coluna e má circulação, precisa conhecer os colchões Hi-Flex que fazem 8 tipos de tratamento enquanto você está dormindo. Ele vem com densidade progressiva que faz o perfeito alinhamento da coluna. Ele vem com controle remoto para massagem e o melhor, ele vem com a tecnologia do Power Chip, que foi feito por nossos médicos especialistas. E o melhor, sabe qual é? A logística que vem direto da fábrica para você. Que o colchão é bom, todo mundo já sabe. E que ele foi feito por médicos e especialistas e é por isso que consegue cuidar da sua saúde também. Agora eu quero saber uma coisa. Reinaldo, todo mundo consegue pagar a tecnologia Hi-Flex? Com certeza. Preços de colchão comum. E o melhor, que um aposentado que ganha um salário mínimo consegue pagar os nossos colchões. E quem ligar agora, vai ter 30% de desconto. Ouviu o recado do Reinaldo? Então pega o seu telefone e ligue agora. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões. E o Inspiração já está no ar aqui na sua TV Grão-Pará e em mais 2 canais no YouTube. No canal da TV Grão-Pará e no meu canal Inspiração. Corre e se inscreve logo. Hoje, a nossa entrevistada é uma advogada que nos inspira a sabermos mais sobre direito previdenciário. Eu estou falando da doutora Caidione Marques. Ela é advogada especialista em Direito e Processo Previdenciário, tem MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas pela FGV. Doutora Caidione, obrigada por ter vindo. Falar de um tema, direito previdenciário, que é tão importante para a gente, né? Para nós cidadãos. Eu, por exemplo, não entendo quase nada, praticamente zero. E eu quero que você seja bem-vinda, tá? Primeiramente. Obrigada. Eu agradeço muito. Eu mega que me autoconvidei, porque eu sou fã do teu programa. E essa vai ser um bate-papo muito tranquilo. A gente vai conversar, vai ser um momento de conhecimento, de entender de forma fácil e simples sobre a Previdência Social, o que é muito importante, está muito em alta, né? Com certeza, ainda mais nesse momento de transição, sim, mas a gente chega lá. Mas assim, para quem está nos assistindo, que assim como eu não entende tanto, vamos começar do básico, doutora Caidione. O que é a Seguridade Social? O que garante a nós cidadãos a Seguridade Social, o direito previdenciário? Certo. A Seguridade Social, ela está amparada na nossa Constituição Federal, tá? E de uma forma bem simples, eu gosto muito tem uma definição que eu gosto muito, que ela é um grande guarda-sol, né? Que ela ampara os seus contribuintes, bem como os necessitados. Por quê? Porque a Seguridade Social, elas são 3 pilares. Saúde, onde todos têm acesso. Nós temos casos específicos e bem polêmicos recentemente. Em 2015, com o acidente do Luciano Huck e da Angélica, quem fez o primeiro atendimento? SAMU. Exatamente. Então, a saúde é para todos. E agora, o transplante de coração, quem estava na fila, quem regulariza? O SUS. Então, a saúde, do Faustão, exatamente. Então, a saúde, todos têm acesso, todos, não importa se você tem ou não plano de saúde, você tem acesso ao SUS e todos os tratamentos que o SUS oferece. Durante a pandemia, desculpa te interromper, você falando isso, eu lembrei que durante a pandemia, mesmo pessoas que já pagavam plano de saúde há anos, para certos exames e casos de internações,
eles foram atendidos, muita gente foi atendida pelo SUS. Exatamente. Porque o sistema particular não estava dando conta, não estava dando suporte. Então, obrigatoriamente, o SUS tem que dar esse suporte porque está na nossa Constituição Federal. E o segundo pilar é a assistência social. Aí, a assistência social, a gente já tem uma restrição de atendimento socioeconômica. Há um critério, assim como o SUS tem critérios, como a gente observou no transplante de órgãos, né? E nós temos, por terceiro, a previdência social, que é essa que a gente vai tentar, assim, destrinchar, inclusive com a plataforma do Meu INSS. Entendi. Então, no caso da previdência, que a gente vai falar hoje, da previdência social, isso. Hoje há uma confusão, por exemplo, hoje, previdência social. Com quantos anos eu me aposento? Quais são as novas regras? São muitas perguntas, sim, né? São tantas questões que a gente fica até meio perdido e deixa para lá. Deixa a vida me levar. O que você diz para pessoas assim como eu sobre essa fase que estamos vivendo no Brasil? O que a gente precisa se preocupar? Assim, o que eu preciso me preocupar em relação à Previdência hoje? O primeiro momento é você contribuir. Você precisa estar contribuindo. Mas antes de explicar sobre essas questões, eu quero falar sobre No Brasil, nós temos 3 tipos de previdência. Que é a Previdência Geral, que nós vamos conversar, que é justamente das regras de transição, que também elas se estende à Previdência Própria, porque a Previdência Própria, ela ou te dá mais garantias, mais direitos do que a geral, que é de a privada. Isso, que é de alguns... A Previdência Própria é servidores. Tá. A privada é uma opção sua, que ela está dentro da Previdência Complementar, que pode ser de entidades abertas e entidades fechadas. Essas regras e todas essas dúvidas que a maioria da população faz parte, é da Previdência Geral, do regime previdenciário geral. Entendi. Tá. Então, no regime previdenciário geral, do qual eu faço parte, a maioria... Isso. Qual é o principal pilar hoje que a gente deve, para ficar atento? A plataforma Meu INSS, ela trouxe uma grande garantia para os segurados, que é observar se eles está sendo repassado o recurso que está sendo descontado do segurado. Aí, eu vou voltar um pouquinho para explicar. Pode voltar, doutora. Sobre quem são os segurados, o que é muito importante. Nós temos 2 tipos de segurado. O segurado obrigatório e o segurado facultativo. E o que é muito... eu vou voltar um pouquinho mais ainda, porque a Previdência, ela ampara os segurados e seus dependentes. Isso é importante. Importantíssimo. Aí quem são os segurados? Os segurados obrigatórios e os facultativos. Os facultativos, a própria legislação traz. Se eu não me engano, está no artigo 11 do decreto, acho que 3048. Ele diz que o segurado facultativo pode ser o maior de 16 anos, desde que ele não esteja em situação de menor aprendiz. O estudante pode ser um facultativo, quem desenvolve atividade doméstica no seio da sua residência, pode ser o presidiário, por exemplo. Esse é o facultativo. Esse é o facultativo. Ele pode contribuir ou não. Ele pode contribuir ou não, exatamente. Certo. Aí tem o obrigatório. E o obrigatório. O obrigatório é todos os empregados, a doméstica, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o segurado especial, que a gente está falando do rural, por exemplo. Então, eles são os segurados obrigatórios. Aí, o que a gente tem que entender é que esses segurados, os obrigatórios, têm a sua inscrição e a sua filiação automática. É o NIS que fala? É o NIS. É o NIS que também, quem abre o primeiro NIS, quem abre é a empresa que vai te contratar, um empregador que vai te contratar. Hoje, com a carteira digital, já é o teu CPF, que já vai ser automático. Antes, quando a segunda leva da atualização da carteira de trabalho, quando você emitia a carteira de trabalho, já saía o NIS.
É muito interessante. É igual, vou fazer uma analogia que é igual a certidão de nascimento. Quando a criança hoje em dia tira a certidão de nascimento e já vem com o CPF. É verdade. E antes, na nossa época, nem pensar. A gente se metia em fila para tirar o CPF. Então o NIS, ele contratou. Já gera um NIS. Entendi. Tá? E, eu vou abrir um parêntese, mas a gente vai voltar a falar dos segurados e dependentes. Mas é muito interessante porque, às vezes, um trabalhador ele tem 2, 3 NIS. E quando ele vai se aposentar, a gente não consegue identificar no CNIS dele todos os registros da CTPS que ele tem. Mas por que ele pode gerar NIS diferentes por causa de trabalhos diferentes? Não. Pois é, às vezes a empresa não se atentava no passado, né? A gente está falando aí da década de 90, início dos anos 2000. Não se atenta, porque hoje está tudo interligado com o E-Social. E o próprio INSS faz a unificação desse NIS. Entendi. Então, até mesmo eu já peguei um caso de ver que não teve essa unificação. E aí eu vou no INSS, eu faço uma petição simples para unificar esses NIS, para a gente identificar todo o tempo de contribuição dele, desse trabalhador. Então, o que é importante é ele o obrigatório, ele ter tudo em mãos, todos os comprovantes. Eu peço muito para vocês que estão começando a trabalhar ou já estão filiados, guardem contra-cheque, rescisão, carteira de trabalho. Hoje a carteira digital, imprima. Imprima, porque é um sistema que pode falhar. Mas se você tiver impresso, você tem um histórico. Faça isso para que, quando você chegar no tempo de aposentar, você não está correndo atrás de prova. Por exemplo, a gente vai fugir um pouquinho, mas a gente vai voltar. Perfeito, perfeito. Por exemplo, eu tenho um caso de não vou dizer o nome, mas um motorista de ônibus que ele tinha uns 3 anos fora do CNIS dele. Aí tu diz assim, como assim? O que acontecia no passado e que hoje está mais difícil por causa do E-Social e porque o trabalhador tem a plataforma Meu INSS na mão. O que acontecia? A empresa retia, porque o INSS é uma responsabilidade do trabalhador, a empresa descontava esse valor. E não depositava. Exatamente. E aí, esses buracos que ficam, o INSS considera um salário mínimo. Mas veja, se você é um gerente, um exemplo, ou de uma montadora, ou se você, enfim, você ganha uma comissão, é um vendedor e ganha uma comissão. Você não ganhava um salário mínimo. Então, não é descontado de você a base de um salário mínimo. Então, você ter o contra-cheque é mais importante do que a carteira de trabalho, entre aspas. Por quê? Porque eu vou provar que naquele mês que não foi repassado, eu não ganhei um salário mínimo. Ganhou muito mais. Dá um aumento aí, olha, 3 anos deu um aumento de quase R$500 nessa aposentadoria. A gente está falando de uma aposentadoria que hoje você se aposenta com 4 mil, daqui a 3 anos você não ganha 4 mil. Com certeza, há uma defasagem, uma desvalorização. O poder aquisitivo de um aposentado, ele é muito mais, desvaloriza mais rápido do que o salário mínimo que é atualizado. O mesmo mês de atualização do salário mínimo é da aposentadoria, só que não é o mesmo poder aquisitivo, com o passar do tempo. Doutora, o nosso papo está tão bom, eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho e a gente continua, tá bom? Tá bom. O papo é tão bom, né? E flui rápido. É rapidinho, é vapt-vupt. Gente, agora eu abro um espaço porque eu quero apresentar para vocês os suplementos alimentares da Nutri-Life. Eu ando fazendo propaganda nas minhas redes sociais e aqui na TV Grão-Pará porque eu já estou tomando. Eu aprovei os produtos, estou amando. Tem, por exemplo, eu chamo que é o azulzinho. É o anti-estresse energético da Nutri-Life. Ele tem 2 tipos de substâncias, calmantes e energéticas. Sabe assim, para driblar o estresse e dar aquela energia? É perfeito. Se você gosta de atividade física,
agora tem o Black Monster. Ele tem toda a potência do Tribulus terrestre, mais a maca peruana em um só produto. Gente, é uma linha muito completa. A gente que tá de dieta, meninas, o seca barriga com 120 cápsulas para dar aquela ajudinha na nossa dieta. Você sabe que o ômega 3 e o ômega 3 da Nutri-Life também é incrível, muito antioxidante. Você sabe que o ômega 3 é muito importante para o nosso dia a dia. Tem também, eu quero tomar só a maca peruana. Eu tenho. Que mais, gente? Polivitamínico mulher com vitamina A, vitamina C, vitamina E. A gente precisa muito de toda a linha B1, B12. Tem muito. Jerusa, você está sabendo muito? Estou estudando muito, eu também estou tomando os produtos. A Nutri-Life coloca à sua disposição uma linha completa desses suplementos alimentares. O telefone, minha gente, anota aí para falar comigo. 99994 1212. Eu vou repetir. 99994 1212. E só para reforçar, quero dizer que você pode comprar ômega 3 da Nutri-Life diretamente comigo através do telefone 99994 1212. Jerusa, eu falo diretamente com você, diretamente comigo, 99994 1212. A gente manda entregar aí na sua casa ou no seu trabalho, tá bom? E pode tirar todas as dúvidas. Eu continuo conversando aqui com a advogada, a doutora Caidione Marques, e a gente está falando um pouco sobre direito previdenciário. Doutora, você estava falando agora há pouco, no primeiro bloco, que tem a questão dos dependentes. Isso causa uma confusão também, né? Porque o contribuinte, ele também garante para o dependente, se ele contribui a vida toda. Como é que funciona isso? É o que eu falei no início, né? A Seguridade Social é um grande guarda-sol. E esses contribuintes também têm os dependentes. O que acontece? A legislação diz que são 3 classes de dependentes. A gente encontra os dependentes no artigo 16 da Lei 8213. Esses dependentes são divididos em 3 classes. Eu costumo dizer que é a classe top, que são os cônjuges, companheiro, companheira, filhos menores de 16 anos, que não foram emancipados também, ou que têm uma invalidade, ou que têm uma deficiência intelectual, ou uma deficiência grave. Tá? Essa é a primeira classe. A segunda classe são os pais. Os pais também são dependentes. E a terceira classe são os irmãos. Eu não sabia, doutora. Quer dizer que se eu contribuo a vida toda e algo me acontece, o irmão... E você, veja bem, o que a legislação diz? Se houver algum dependente da primeira ou da segunda classe, ou da primeira classe, ou a classe prioritária, que é cônjuge... Vai sempre pela prioridade, né, da primeira classe. Exclui os outros. Então, se eu, por exemplo, sou casada e eu faleço, não tenho filhos, a pensão fica para o meu marido. Mas se eu não sou casada e tenho filhos, a pensão fica para o meu filho. Se eu não sou casada e não tenho filho, mas eu também não tenho pai, nem mãe, mas eu tenho um irmão, fica para o meu irmão. Interessante isso. Abre aí um parêntese, porque a legislação diz que fica para o irmão não emancipado, menor de 21 anos, que não tem uma doença, ou seja, inválido. Só que já tem jurisprudência, dependendo da situação econômica da família, que o irmão, mesmo que não esteja nessas condições, ele consegue pleitear, né? A aposentadoria, o benefício, exatamente. Então, é bem interessante, mas eu quero voltar, Jerusa. Eu quero voltar sobre filiação, inscrição e tempo de contribuição. Tomara que dê tempo de você explicar, doutora. É uma confusão, eu preciso. Vou falar um pouquinho rapidinho sobre a filiação. Os contribuintes, a gente já sabe quem são os segurados obrigatórios e os facultativos, ok? Ok. Então, os contribuintes obrigatórios têm a filiação e a inscrição automática.
Lembra dos obrigatórios? O empregado, o doméstico, o trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial, ok? Certo, obrigatórios. Esses são os obrigatórios, tem a filiação e a inscrição automática. Já os facultativos, que é a pessoa que desenvolve atividade no âmbito da sua casa doméstico, né? Que o presidiário, desde que ele não esteja trabalhando, o menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, o estudante, o bolsista de pesquisa. Essas pessoas, elas precisam ter a inscrição, que é um ato de cadastramento, mas elas só vão ter a filiação a partir do primeiro pagamento, da primeira contribuição. Então, você é filiado do INSS, você faz o cadastro hoje, agosto, e você só paga em dezembro. O seu tempo de contribuição e a carência só vai contar a partir de dezembro. Mas você é um trabalhador seletista. Você começou a trabalhar em agosto, mas o patrão, entre aspas, não repassou o recurso em agosto. Passou num tempo extemporâneo, porque vem isso no CNIS, um indicador extemporâneo. Quando o indicador é extemporâneo, quer dizer que o recolhimento foi fora do prazo. Ele pode passar um ano sem recolher. Pode. Aí o que ele perde? Ele perde a carência. Quando ele paga com atraso esse período, ele paga para tempo de contribuição, mas não paga para carência. Quem perde é o trabalhador. Exatamente. Então, quando você chega num tempo que você pode se aposentar, você tem idade, você tem tempo de contribuição, aí você é negada a sua aposentadoria porque você não tem a carência. Meu Deus do céu! E como é que, por exemplo, eu que não entendo de nada disso, não sei nem acessar lá o meu pai, INSS, nada. Que a gente vai aprender. Aí, como é que esse trabalhador pode acompanhar se está sendo feito o depósito corretamente? Se é um trabalhador que já 40, sei lá quantos anos trabalhando. Aconteceu. Eu peguei um caso, um cliente que chegou no escritório, ele é piloto de embarcação. Então, o piloto de embarcação tem duas carteiras. Ele tem a CLT, a carteira de trabalho, e ele tem a carteira de navegação. Isso, exatamente. E aí ele tinha todo o tempo de contribuição nessa carteira da CLT, porque são registradas duas carteiras. E ele não conseguiu se aposentar, porque não teve esse repasse. Ele pegou um amparo ao idoso com outro colega, não foi comigo. E eu fiz a análise para ele, os cálculos novamente, e a gente está agora pleiteando a aposentadoria, porque há uma grande diferença aí, gente. O amparo ao idoso, ele não é uma aposentadoria. O amparo ao idoso faz parte do programa de assistência social. As pessoas confundem muito isso. Eu tenho uma pensão do INSS por idade. Essa eu tenho que dar outro programa. Não. Então, o que acontece? O amparo ao idoso não tem o 13º. Né? Ele pode ser cortado, ele pode ter uma nova análise de situação socioeconômica desse idoso. Enfim, então, o amparo ao idoso ele não é aposentadoria. Mas o que é o importante que você me perguntou é como saber, né? Como fazer esse controle. Eu digo para todo mundo que chega no escritório, gente, façam o cadastro no gov.com. O gov.com é para você ter acesso à carteira de trabalho e o meu INSS é a mesma senha. Hoje em dia dá para ir lá e consultar? Exatamente, você vai consultar todo mês se o empregador ele está repassando esse recurso. Dá para saber, Dá para saber. Não está repassando? Faça uma denúncia. Doutora, e se eu já passei por 3 empresas, agora eu estou na 4ª, eu já tenho 25 anos de contribuição, sei lá. Dá para eu ir acompanhar lá nesse site se as primeiras empresas fizeram corretamente? Dá para acompanhar e digo mais, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou lá na empresa? Não. O papel do segurado não é fiscalizar. Esse papel é do INSS, é da Previdência. Se esse recurso não foi repassado, o que você tem que ter é a carteira de trabalho, é o contra-cheque, para que a gente faça a prova no INSS que você foi contribuinte. Tem que guardar tudo, doutora. Tudo. A lei número 1.
Se você... Guarde seus documentos. Guarde seus papéis, antigamente era olerite. Meu Deus, eu sou antiga. Agora é contra-cheque. Contra-cheque. E não quero entregar mais nem impresso. Não, agora é digital. Faz uma continha no e-mail. Vai salvando. Qualquer e-mail, vai salvando. E guarda a senha, não vai perder essa senha. Doutora, nossa conversa foi tão boa. Eu ainda tenho 1 milhão de dúvidas, eu confesso. E eu imagino quem está assistindo deve ter levantado assim mais 10 milhões de dúvidas. O que é que eu vou fazer com você que está assistindo? Eu vou deixar o meu WhatsApp, que é 99994 1212, que é o WhatsApp do programa, 99994 1212. Olha, o meu diretor foi rápido, ele já colocou aí. A doutora, vocês mandem perguntas que eu vou repassar para ela e aí a gente vai trazê-la novamente. Doutora, nosso tempo foi tão curto, dá tempo de falar as redes sociais. Olha, vocês podem me encontrar no Direito com Café, tá? Número 1, Direito com Café, no Instagram. Eu vou ressaltar a rede social da doutora no meu Instagram, que é @Inspiração com Jerusa, tá? Também tem o outro, @Jerusalém Galúcio, mas eu quero que vocês sigam, meus amores, o Instagram do programa, @Inspiração com Jerusa, com J, com Jerusa, tá? Segue, por favor. Olha, vamos olhar aqui. Eu vou pegar as perguntas, vou repassar para a doutora e provavelmente, gente, ela vai voltar aqui porque são muitas dúvidas sobre direito previdenciário, né? E trabalhista, com certeza. Gente, obrigada pela audiência. Um beijo no coração. Segue também o meu canal do YouTube Inspiração, tá bom? Procura lá. Um beijo, tchau. Que nós passamos 1/3 da nossa vida sobre um colchão, todo mundo já sabe. Agora, dormir bem, ter qualidade de vida, nem todo mundo consegue, né, gente? Mas a Hi-Flex tem uma tecnologia que promete cuidar da sua saúde enquanto você está dormindo. Agora, Reinaldo, isso realmente funciona? Os colchões Hi-Flex cuidam da sua saúde enquanto você está dormindo. Para você que dorme cansado e acorda cansado, tem insônias, ansiedades, dores musculares, problema de coluna e má circulação, precisa conhecer os colchões Hi-Flex que fazem 8 tipos de tratamento enquanto você está dormindo. Ele vem com densidade progressiva que faz o perfeito alinhamento da coluna. Ele vem com controle remoto para massagem e o melhor, ele vem com a tecnologia do Power Chip, que foi feito por nossos médicos especialistas. E o melhor, sabe qual é? A logística que vem direto da fábrica para você. Que o colchão é bom, todo mundo já sabe. E que ele foi feito por médicos e especialistas e é por isso que consegue cuidar da sua saúde também. Agora eu quero saber uma coisa. Reinaldo, todo mundo consegue pagar a tecnologia Hi-Flex? Com certeza. Preços de colchão comum. E o melhor, que um aposentado que ganha um salário mínimo consegue pagar os nossos colchões. E quem ligar agora, tá, vai ter 30% de desconto. Ouviu o recado do Reinaldo? Então pega o seu telefone e ligue agora. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões. Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões.